Neste ano 2025 foi celebrado os 50 anos das independências africanas, destacando-se os PALOP, que conquistaram a soberania após longos processos de luta contra o colonialismo português. Nas décadas de 1950, o processo de descolonização acelerou-se em todo o mundo, com potências europeias transferindo gradualmente o poder para as populações locais, muitas vezes após conflitos armados e negociações políticas complexas. Portugal, porém, foi um dos últimos impérios a ceder, mantendo guerras de libertação em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, até a Revolução dos Escravos em 1974, que pôs fim ao regime autoritário e abriu o caminho para a independência formal dos PALOP, incluindo Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Este período marcou uma profunda transformação na geopolítica africana e reforçou o direito à autodeterminação dos povos. As comemorações dos 50 anos das independências africanas têm destacado tanto os avanços quanto os desafios dos PALOP. Países como Cabo Verde servem de exemplo para o progresso em educação, com drástica redução de analfabetismo e em saúde, aumentando a esperança de vida da população. Ao mesmo tempo, estas reflexões apontam as desigualdades persistentes, dificuldades económicas, instabilidade política e a necessidade de promover desenvolvimento sustentável e inclusão social. A cultura e a música africana desempenham um papel central na luta pela liberdade e continuam a reforçar a identidade e a resistência dos povos. A Comissão Europeia condenou fortemente a decisão dos Estados Unidos da América de impor restrições de viagem a 5 cidadãos europeus acusados de pressionar plataformas de redes sociais a censurar opiniões norte-americanas. A Comissão Europeia defendeu num comunicado o direito soberano de regular as atividades digitais no seu mercado. A Comissão solicitou ainda esclarecimentos às autoridades norte-americanas sobre as medidas, disse um porta-voz da instituição à agência de notícias EFE. A Comissão Europeia enfatizou que a liberdade de expressão é um direito fundamental na Europa e um valor essencial partilhado com os Estados Unidos, reiterando que a União Europeia é um mercado aberto baseado em regras, com o direito soberano de regular a atividade econômica de acordo com os seus valores democráticos e compromissos internacionais. Por sua vez, o Comissário Europeu para o Mercado Interno afirmou que nenhuma sanção fará calar a soberania dos povos europeus e manifestou a sua total solidariedade para com os sancionados. O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proibiu a entrada no país de 5 cidadãos europeus, acusando-os de coagir as plataformas de redes sociais a censurar vozes norte-americanas, conforme anunciou na terça-feira o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. No giro pelo mundo, o Ministério da Defesa chinês acusou os Estados Unidos de estarem a acelerar o avanço para uma perigosa situação de guerra no Estreito de Taiwan após Washington aprovar novas vendas de armamento à ilha. O porta-voz Zhang Xiaogang afirmou que o conteúdo da Lei de Autorização de Defesa Nacional dos Estados Unidos da América para 2026 interfere de forma flagrante nos assuntos internos da China e envia sinais gravemente errados às forças pró-independência de Taiwan. Washington violou os seus compromissos e intensificou as vendas de armas a Taipei, numa dinâmica que mina seriamente a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan, acusou o responsável. Zhang apelou ainda a Washington para que atue com a máxima prudência nos assuntos relacionados com Taiwan e tome ações concretas para salvaguardar a estabilidade das relações bilaterais e dos laços entre os dois exércitos. Pequim considera Taiwan uma parte inalienável do seu território e não descarta o uso da força para alcançar a reunificação, posição rejeitada por Taipei, que defende que só os taiwaneses podem decidir o seu futuro político.
O líder norte-coreano Kim Jong-un visitou um estaleiro de construção de submarinos nucleares e assistiu ao teste do novo tipo de míssil antiaéreo, segundo a agência de notícias oficial norte-coreana. Durante a visita, Kim Jong-un repudiou os esforços da Coreia do Sul para desenvolver os seus próprios submarinos nucleares com os Estados Unidos, considerando-os uma ameaça que deve ser combatida, segundo a mesma fonte. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu luz verde a Seul para construir submarinos durante uma visita à Coreia do Sul em outubro. Apesar de alguns pontos desse acordo permanecerem desconhecidos, entre os quais o local onde os submarinos serão construídos, a possibilidade da Coreia do Sul ter armamento nuclear é contestada por Pyongyang. Apenas alguns países possuem submarinos nucleares e Washington considera a tecnologia para os desenvolver um dos segredos militares mais sensíveis. As autoridades sírias anunciaram esta quarta-feira a detenção de Taha al-Zubi, líder do Estado Islâmico na província de Damasco, numa operação realizada em conjunto com a Coligação Internacional contra a organização terrorista. Foram apreendidos um cinto explosivo e uma arma militar, confirmou o chefe das Forças de Segurança Interna na referida região síria, Hamed al-Dalat, em declarações à agência noticiosa estatal SANA. A captura de al-Zub ocorreu no âmbito de uma operação de segurança precisa dirigida contra um esconderijo da organização terrorista Estado Islâmico e após uma vigilância meticulosa e um intenso acompanhamento de inteligência, precisou o general sírio. Pelo menos 5 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas esta quarta-feira devido à detonação de uma bomba por um suicida numa mesquita na capital do estado nigeriano de Borno. A informação foi confirmada pelo porta-voz da polícia do estado de Borno em declarações à imprensa recolhidas pela agência de notícias nigeriana, que não especificou se o balanço inclui o atacante. O atentado ocorreu quando o suposto agressor detonou um artefato explosivo enquanto os fiéis rezavam no interior da mesquita, localizada no mercado de Gamboru, naquela localidade, deixando ainda 35 feridos com gravidade variada que foram transferidos para o Hospital Universitário de Maiduguri. O terrorismo continua a semear o medo no norte de Moçambique. Em visita a Cabo Delgado, a presidente da Assembleia da República apelou às forças de defesa para manterem firme o combate aos grupos extremistas numa altura em que os ataques já atingem também a província de Nampula. A presidente da Assembleia da República de Moçambique, Margarida Talapa, visitou as tropas estacionadas em Cabo Delgado e encorajou as forças de defesa e segurança a continuarem a combater com firmeza os grupos terroristas que atuam no norte do país. Durante o encontro, a responsável reconheceu o esforço das forças no terreno, sublinhando que, apesar dos ataques persistentes, o trabalho desenvolvido tem sido fundamental para garantir alguma estabilidade. A visita acontece num contexto de novos ataques reivindicados por elementos ligados ao grupo Estado Islâmico, que afirmam estar por detrás de pelo menos 2 ações armadas em Cabo Delgado, que terão provocado a morte de 2 civis. Paralelamente, a violência extremista alastrou-se à província de Nampula, atingindo distritos como Memba e Herat, com impactos diretos no setor da educação. Mais de 4.000 alunos ficaram impedidos de realizar os exames finais do ano letivo de 2025 devido à insegurança. Segundo o diretor provincial da Educação de Nampula, William Tuzina, os exames foram reagendados para o período entre 15 e 20 de janeiro de 2026. Cientistas da Suíça desenvolveram um teste que usa inteligência artificial para detectar câncer de intestino de maneira mais simples e indolor.
A nova técnica tem 90% de precisão, bem próxima do método tradicional, que é bem mais invasivo. Com o uso de inteligência artificial, cientistas da Faculdade de Medicina de Genebra, na Suíça, identificaram pela primeira vez e detalhadamente as bactérias do intestino humano. O autor da pesquisa, Mirko Trajkovski, explicou que com o catálogo, os cientistas conseguiram detectar a presença do câncer coloretal de acordo com as bactérias presentes e de forma não invasiva. Segundo o pesquisador, os resultados foram além das expectativas e atingiram 90% de precisão no diagnóstico. O câncer coloretal é o terceiro mais comum no Brasil, fica atrás do câncer de mama nas mulheres e de próstata nos homens. Se for detectado de forma precoce, o câncer coloretal pode ser tratado. O problema é que o alto custo e o desconforto da colonoscopia, o principal método em uso hoje, muitas vezes produzem diagnósticos tardios. Com o novo teste, será possível selecionar melhor os candidatos ao exame invasivo e, assim, prevenir a doença em pessoas mais jovens, o que tem sido cada vez mais comum. É o que explica o cirurgião de aparelho digestivo do Hospital Moriá. Pessoas cada vez mais jovens estão tendo diagnóstico de câncer de colo retal, mas em estágios avançados. Hoje, o rastreamento a partir de 45 anos, né? Então, são pessoas que estavam fora desse rol e essas pessoas poderiam ser candidatas a esse tipo de teste. O professor Mirko aponta ainda que o teste pode ajudar a identificar outros tipos de câncer, como o de pâncreas e de fígado. Israel acusou esta quarta-feira o grupo radical palestiniano Hamas de violar o cessar-fogo depois de um engenho explosivo ter ferido um soldado israelense durante uma operação no sul da faixa de Gaza e prometeu responder à inconformidade. A recusa pública e contínua do Hamas em desarmar-se constitui uma violação flagrante e, mais uma vez, as suas intenções violentas foram confirmadas com a detonação do engenho explosivo improvisado que feriu um oficial das Forças de Defesa, indica um comunicado divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, advertindo que Israel responderá à inconformidade. O governo reitera que o Hamas deve cumprir os acordos assinados no âmbito da trégua, que incluem a sua retirada do governo em Gaza, a desmilitarização do enclave e um processo de desradicalização. O exército israelense informou esta quarta-feira em comunicado que um engenho explosivo foi detonado contra um veículo blindado durante uma operação para limpar a área de Rafah de infraestruturas terroristas, causando ferimentos ligeiros a um soldado que foi transportado para um hospital. Uma frágil trégua está em vigor na faixa de Gaza desde 10 de outubro, com Israel e o Hamas a acusarem-se mutuamente de violações após 2 anos de uma guerra devastadora no território palestiniano que causou mais de 70 mil mortes, segundo números do Ministério da Saúde local sob o controle do Hamas, que são considerados fiáveis pela Organização das Nações Unidas.